Olá, meus queridos, finalmente, né? Estou com vocês aqui para a gente bater um papo nesse Detona segunda fase. Sou o professor Vanderlei, para quem não me conhece, prazer. Para quem me conhece, estou aqui de novo. Para algumas turmas eu não consegui entrar, por um motivo bom, né? Um motivo aí excelente, diria eu. É um prazer estar com vocês aí para a gente trabalhar um pouquinho sobre direito civil, tá? Primeiro tema que eu quero trabalhar com vocês é um tema que sempre cai em segunda fase. Se não é na peça em questão, sempre vai te exigir pelo menos aí um conhecimento não só teórico, mas também prático. Prescrição e decadência. Meu amigo, se tem um negócio que a FGV gosta de cobrar, é essa tal de prescrição e essa tal de decadência. E pode ter certeza, não é aquela questãozinha simples, não. Você tem que ter o conhecimento de quando o prazo exigido ali pelo examinador é prescricional ou é decadencial. Tá? Então, primeira coisa, teoricamente a gente sabe aí definir o que é uma prescrição e o que é uma decadência. Prescrição é a perda de uma pretensão. Na verdade, nós temos aí uma faculdade para pleitear aquilo que foi violado. Quando a gente tem um direito violado, a gente tem um prazo para pleiteá-lo. Se é uma pretensão, a gente tem aí um prazo prescricional. E lá na decadência, a gente trabalha com a perda aí de um direito potestativo. Decadência está relacionada à perda do direito. Enquanto prescrição, a perda de uma pretensão. Na teoria, isso é lindo, né? O professor quer saber na hora lá, como é que eu vou conseguir diferenciar o que é um direito potestativo e o que é uma pretensão. Na verdade, você vai estar com o código na mão. Você vai ter cola. Não é para levar cola. Você vai estar com a cola na mão. Você tá lá com o professor falou que pode levar cola. Não pode levar cola. Mas você vai estar com o código. Você vai olhar, vai cair lá um prazo. Por exemplo, qual é o prazo para se pleitear, por exemplo, a reparação de dano? Você tem um prazo para pleitear. Qual? 3 anos. Prescricional ou decadencial? É prescrição ou decadência? Por quê? Por que é prescricional? Porque está no 205 e 206. Regrinha básica. Primeiro, você vai olhar onde está esse prazo. Se tiver no 205 e 206, irmão, você não vai ter dúvida. Isso é prescrição. Ah, está em outro artigo, professor. É decadência. Decadência. Está lá no artigo 179. 2 anos para anular negócio jurídico. É prescrição ou decadência? Está no 205 e 206? Não. Está lá no 179, fora desse rol. Então, nós temos aí um prazo decadencial. Ah, mas também nós temos o artigo 27 do CDC. O artigo 27 do CDC fala que prescreve lá as pretensões com relação ao CDC em 5 anos. Lá também a gente aplica prazo prescricional. O 27 do CDC. Então, 205 e 206, Código Civil, Relação Civil, prescrição. 27 CDC, nós temos aí também prazo prescricional, mas lá no Código de Defesa do Consumidor. E o resto? O resto é decadência. O resto é decadência. Outra regrinha que a gente pode adotar aí, se na hora lá esquecer, tá nervoso, não sei, ver qual que é a natureza da ação. Outra dica que o examinador vai te dar, outra dica que o examinador vai colocar lá, ou na peça, ou na questão, é o que a parte quer. Se a parte quer condenar alguém a pagar alguma coisa, esse prazo é prescricional. A ação condenatória, o prazo tem natureza prescricional. Se você olhar o 205 e 206, todos, ou todas as hipóteses, são de ações condenatórias. Todas. Todas são ações de natureza condenatória. E prazo decadencial? A natureza é desconstitutiva, é desconstituir alguma coisa. Resumindo, é anular. É anular. Se o enunciado fala assim, na verdade, o que... Lembra que isso caiu na segunda fase? O irmão quer desconstituir a compra e venda feita do pai para o seu irmão porque ele não consentiu? Lembra disso? Caiu numa segunda fase. Compra e venda de ascendente para descendente. Pode ter? Pode, claro que pode. O código permita compra e venda de pai para filho. Agora estamos trabalhando um pouquinho aí de negócio jurídico e contrato. Mas o que o código exige? Que tenha a anuência ou consentimento
dos outros descendentes, a gente não pode esquecer do cônjuge, exceto se casado em regime de separação, que aí não precisa consentir. Mas se tiver casado em outro regime, precisa. E no caso que o OAB trabalhou, queria saber de você qual o prazo para o irmão entrar com a ação. Qual que é a ação? Que ação que ele vai entrar? Ele vai entrar com uma ação anulatória, cuja natureza é desconstitutiva. Então, o prazo previsto lá no 179, de 2 anos, tem natureza decadencial. É isso. 179. Beleza? Façam sempre esse raciocínio. Falar que está no 205, 206 lá no 27 é uma saída. Mas se você esquecer, busca ali estruturar qual que é a natureza da ação. Beleza? Sempre condenatória. Sempre condenatória. Alguém vai ter que fazer alguma coisa, pagar em relação ao outro. Negócio jurídico. Já que estamos falando de negócio jurídico, vamos lembrar do que é um negócio jurídico. Vocês lembram do que é? É a manifestação de vontade bilateral que envolve lá a manifestação de vontade das partes, visando criar, extinguir ou modificar direitos e obrigações entre as partes. Tá? O negócio jurídico exige aí que tenha manifestação de vontade, cuja consequência dessa manifestação ela é para determinada finalidade, para determinada consequência. Tá? Isso é um negócio jurídico, exige manifestação de vontade. O artigo 104, e isso eu peço para vocês olharem para o artigo 104, já nos mostra, dentro do plano de validade, quais são os requisitos para que aquele negócio jurídico seja válido. Tá? Seja válido. E aí vocês tiveram aí na segunda fase, claro, aula de negócio jurídico, com essa turma de civil, que é maravilhosa, o Henk, Bruno e o Conrado. E eu peço, até em família e sucessões, tome cuidado com o negócio jurídico. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês. O negócio jurídico, isso eu faço um adendo, é um dos temas mais importantes de todo o Código Civil. E grito mesmo, não é nossa, grito mesmo. Por que é importante? Porque a gente trabalha no código inteiro. Em testamento a gente trabalha negócio jurídico, em pacto antinupcial a gente trabalha esses planos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico. Daqui a pouco eu falo por quê. O artigo 104 nos mostra no plano da validade quais são os requisitos. Mas lembra, o 104 fala, a validade do negócio jurídico requer agente capaz. Objeto, lícito, possível, determinado ou determinável. Forma, prescrita ou não defesa em lei. Então a gente sabe que objeto, lícito, possível, determinado ou determinável é requisito de validade. Agente capaz, ou seja, a capacidade do agente é requisito de validade. E a forma ser prescrita ou não proibida pela lei, né, ser permitida pela lei, tá no plano da validade. E no da existência, o que eu preciso? Dos chamados requisitos mínimos. Mínimos. Agente, objeto e forma. Só para existir. Plano de existência, requisitos mínimos. Agente, objeto e forma. Onde está isso, professor? No próprio 104. No próprio 104. Pegue aí os substantivos. O adjetivo só entra no plano da validade. Então, por exemplo, se eu estiver diante lá de um negócio jurídico feito por agente incapaz, aquele negócio jurídico é inexistente? Claro que não, porque tem agente, que é o mínimo que se exige para existir. Mas eu tenho aí um vício no adjetivo, lembra? Na qualificação, a incapacidade. Então já guarda, isso aí é plano da validade. Então aquele negócio jurídico é inválido. Mas lembra, irmão, lembra, aqui entre nós, o examinador, ele deu nome para os vícios no plano da validade. Se eu tenho alguns desses vícios aí, a incapacidade, o objeto ilícito, é inválido? É. Só que o examinador deu nome. O examinador, ó. O legislador deu nome. E o examinador vai pegar você. Mas não vai porque você fez o curso. Mas o legislador deu nome. É nulo ou anulável. Quando o negócio jurídico é inválido, beleza, não tenha dúvida. Mas nós temos dois tipos de invalidade aqui. Um de nulidade e um de anulabilidade. Então, para você ter uma resposta aí completa, seja na peça, na tese, seja na dissertativa, na discursiva, na questão, você tem que colocar qual a natureza, eventualmente, daquele vício que envolve o negócio jurídico feito por um menor de 16 anos.
É um vício de invalidade, claro, porque está no plano da validade, artigo 104(1), mas que acarreta na nulidade ou anulabilidade. O menor de 16 anos acarreta na nulidade. Menor de 16, absolutamente incapaz, é nulo o negócio jurídico. Lá no artigo 166, inciso 1. O 166 mostra pra gente quais são as hipóteses de nulidade prevista aí dentro desses requisitos. Todos os vícios ligados ao objeto, ilícito, indeterminado, impossível, acarreta nulidade. É inválido o negócio jurídico que gera a nulidade desse negócio. Vício, quanto à forma? Quanto à forma? Pacto antinupcial. Pacto antinupcial. A lei exige o que para o pacto? Para o pacto antinupcial? Precisa ter o... Você vai lá, vê pacto antinupcial. Deixa eu pegar aqui o artigo 1653. Você vai lá no pacto antinupcial e vai ler o seguinte. 1653. É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública. O que o artigo 1653 está te falando? Que é inválido o pacto antinupcial se for feito por instrumento particular. É inválido. Mas a tua resposta completa? Não. É inválido porque não respeitou a forma prevista pela lei, gerando a nulidade do pacto. Então veja, o pacto antinupcial, o qual está te falando, tem que respeitar essas regras do negócio jurídico. Essas regras do negócio jurídico. Então veja, tem que obedecer a forma prescrita na lei. Esse é o exemplo clássico. É nulo. E aqui te fala. Vírgula. Ineficaz se não seguir o casamento. Então imagina, tem um pacto antinupcial feito por escritura pública, bonitinho, tá lá, perfeito, mas não casaram. Não casaram. Existe negócio jurídico? Existe? É válido? É! É válido porque foi feito por escritura pública. Mas ele é ineficaz. Lembra que no plano da eficácia a gente trabalha com aqueles elementos acidentais do negócio jurídico? Como assim, professor? Pensa, irmão. O negócio jurídico, ele naturalmente produz efeito. Bro. Ó. Naturalmente o negócio jurídico produz efeito. Natural. Se eu tenho uma compra e venda, o cara fala, ó, quero vender meu carro, o cara fala, quero comprar. Eu falo, beleza, 50 mil. O cara fala, pago 50 mil. Qual que é o efeito natural? Cumprir. Me dá 50 mil, eu te entrego o carro. Efeito do contrato. E tudo que sobrevier a partir do contrato feito, perfeito e acabado, é consequência do contrato. Cumprimento ou descumprimento. Cumpriu, morreu. Descumpriu, é inadimplemento. Aí entra as regrinhas do inadimplemento que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Tranquilo? Mas eu posso colocar elementos aqui no negócio jurídico que eu posso impedir aquele negócio de produzir efeito. Ou, se estiver produzindo, se ocorrer aquela cláusula, aquilo que eu coloquei no contrato, resolve o contrato. Isso é chamado de elemento acidental. Condição, termo e encargo. Condição, termo e encargo. Elemento acidental por quê? Porque como regra não vai existir, não vai ter no contrato, mas as partes podem colocar. As partes podem colocar. Ou a lei pode colocar. A lei. Mas aí, guarda. A gente está trabalhando no plano dos efeitos. O negócio jurídico já existe. Já é válido. É perfeito e acabado. Eu estou analisando agora se ele pode ser exigido, se não pode, se ele vai produzir efeito, se não vai. O grande exemplo é o casamento para o pacto. O casamento para o pacto. O casamento precisa ocorrer para o pacto não ter validade, porque ele já tem. Para ele produzir efeito. Produzir efeito. Tá claro? Um dia, sei lá, bonitinho no cartório, faz a escritura pública, linda, perfeita, escolhe lá o regime de casamento que você quer, esse é o objeto. O negócio de não tem que ter partes, objeto e forma? Partes, os nubentes, os futuros nubentes. Objeto, regime patrimonial do casamento. Forma, escritura pública.
Fizeram bonitinho lá. Vão casar? Não. Não. Não vamos casar. E aí? É válido o negócio jurídico? Não produz efeito. É um elemento acidental para o pacto produzir efeito ou casamento. Nós temos outras, por exemplo, em doação. Já ouviu falar da modalidade de doação para contemplação de casamento futuro? Pode, né? Por exemplo, meu pai vira para mim, eu lá com 18 anos, papai vira para mim, meu filho fez 18 anos, olha que bonito, olha que homem, olha que coisa linda, lá interior, Ribeirão Preto, né? Meu pai falava, isso aí vai aprontar até, né? Não me conhecia, né? O coxinha, não fazia nada na faculdade. Esse meu filho, ó, vou dar um apartamento para ele. Mas eu vou dar um apartamento para ele, vírgula, quando ele casar. Existe negócio jurídico? Existe. É válido? Sim, tem agente capaz, o objeto é lícito, e mais, a forma prevista pela lei ele fez por instrumento público, escritura pública, bonitinho, a doação. Existe, é válido? Eu lá, com 18 anos, bonitão, fiz 19, fiz 20 anos. Eu posso pedir que meu pai me entregue? Posso? Falou, pai, o negócio é o seguinte, eu quero apartamento. Meu pai vai falar o quê? Você casou? Por quê? Porque é o elemento acidental que ele colocou para produzir efeito. Tô lá com 30 anos, 40 anos, 50 anos. Não está produzindo efeito. Casei, o que acontece? Ganho apartamento. Pai, pode me dar. Vai me dar? Vai. E lembrando, isso é uma questão que a gente sempre bateu e a FGV cobrou na primeira fase. Lembra do direito adquirido? Caiu, né? Caiu o direito adquirido na doação. Se pode exercer atos de conservação do bem. Guarda a regra. Artigo 131. Quanto ao termo. Artigo 125, quanto à condição. E artigo 136, quanto ao encargo. Os 3 artigos principais. 125, 131 e 136. Isso é condição, termo e encargo. A regra é condição, 125, não gera direito adquirido e não permite o exercício quanto àquele direito. Condição, não permite nada, nem direito adquirido, nem exercer os direitos sobre o bem. Beleza? Mas aí tem exceção, foi onde a FGV cobrou. Exceto se for para praticar atos de conservação. Se for para praticar atos de conservação do bem, aí é possível praticar atos destinados a conservar o artigo 130. Mas aí o enunciado deixou claro. O bem estava se deteriorando, estava se perdendo. E aí ela poderia. Mas não porque ela tem direito adquirido. Porque a lei excepciona. Se for para conservar. Só. Como regra, não gera direito adquirido nem permite o exercício. E o termo? Lembra que o termo é aquele elemento acidental que subordina a eficácia do negócio jurídico a um evento futuro e certo. Lembra? Condição é incerto. Eu vou saber quando o moleque vai casar? Não vou. E o termo? O termo é quando esse evento é certo. Eu tenho a certeza da ocorrência. No termo, aí o 131 já fala, suspende o exercício, mas não a aquisição. Termo gera direito adquirido. Mas não permite o exercício. Mas já gera o direito adquirido. Meu pai fala, filho, o negócio é o seguinte, tô te doando um apartamento, você tem 18, bonitão, tá aí, ó, todo, né, aprontando na cidade, né? Por que vocês me olham com essa cara? Porque é impossível imaginar você aprontando. Eu aprontando, né? Com essa carinha. Anjinho, né? Eu lá. Meu pai fala, filho, você tem 18, tá aí. Tá. Quando você fizer 20 anos, o pai vai te doar um apartamento. Tá aqui, ó. Fiz a escritura, tá bonitinho. Quando você fizer 20. O moleque tem 18. Eu sei quando ele vai fazer 20. Sei, filho. Daqui 2 anos. Meu aniversário é 10/10. Já fica avisado. Anotem na agenda. 10 de outubro. Quero presentes. Quero mensagenzinhas fofas. Tá? Eu sei que dali 2 anos, no dia 10/10, no aniversário, ele vai fazer 20. Gera direito adquirido? Gera direito adquirido. Quando eu fizer 20, é termo, já produz efeito o negócio, mas suspende o exercício. E o último elemento acidental é o encargo. É o encargo.
que aquele elemento acidental, no qual exige da parte contrária um fazer alguma coisa, uma atividade em benefício de outra. Eu dou lá a minha casa pro cara que toma conta da minha mãe. Pra mulher que toma conta lá da minha mãe. Falou, olha, tô te doando a casa, vírgula, desde que você cuide dela até o final da vida dela. Ou de mim. Eu te deixo a minha casa, desde que você cuide de mim até o final da minha vida. Vejam, uma atividade, é um fazer, são encargo colocado. Não confundam encargo, elemento acidental, com encargo decorrente de inadimplemento. Daqui a pouco a gente fala. Juros, correção monetária, cláusula penal, multa compensatória, multa moratória. Isso são encargos do inadimplemento. Encargo, elemento acidental, é aquela atividade que uma parte tem que praticar em benefício da outra. E no último, o encargo, artigo 136, não impede nem o exercício, nem direito adquirido. Encargo já pode fazer tudo. Já entra na casa, já pode fazer tudo. Por quê? Não suspende nada, permite tudo, direito adquirido e exercício. Tranquilo? Só cuidado com essas regrinhas. Eu falo mais porque a FGV já mostrou que, na primeira fase, ela explorou elemento acidental. Se eventualmente explorar, você já sabe. Tranquilo? Isso lá na última etapa. Voltando para o meio ali, validade. Validade. Lembra da escada pontiana, né? Do tio Chico. Chico Cavalcante. Quero dar um nome pro gato, a Priscila não quer. Falei, amor, quero ter um gato chamado Chico Cavalcante. Vai chamar Tiffany. Quem manda em casa? Como chama o gato? Pois é. Chico Cavalcante. Para os íntimos. Para vocês é Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Para mim é Chico Cavalcante. Tá? O Chico. O tio Chico. Ele criou essa escada aí, quando ele estudou lá o negócio jurídico, né? E aí lá no plano da validade a gente trabalha com esses elementos. Lembrando, se o agente for relativamente incapaz, se for absoluto a gente sabe. Nulo. Se for relativo. Mas como é que eu sei, professor? Olha para um 71, amor. Olha para um 71. Tá lá. É anulável o negócio jurídico por incapacidade do agente. Relativa. Por vício resultante de erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores, que é vício social, não é vício de consentimento. Todos os vícios de consentimento geram a anulabilidade. Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo. E o vício social, que aí o vício não está na manifestação da vontade, tá? Na consequência do ato, que vicia, aí que macula a sociedade. Vício social. Simulação e fraude contra credores. Fraude contra credores, está aqui 171, gera a anulabilidade. Então, eu aplico as regras inerentes à anulabilidade. A regra aqui é de interesse privado. Privado. Se eu não entrar com ação desconstitutiva no prazo decadencial, lá do artigo 178, 4 anos, 178, aquele ato é convalidado. Admite convalidação na anulabilidade. Por quê? Porque envolve interesse privado. Se eu não entro com ação, convalida o ato. Diferente da nulidade. Absolutamente incapaz. Absolutamente incapaz. Convalida o ato nulo? Não convalida. Porque o interesse não é privado, mas é público. A lei fala que em casos de nulidade, como a do pacto antinupcial, como a do objeto ilícito, que gera nulidade, eu tenho aí a impossibilidade de convalidar. E qual a natureza dessa ação que declara a nulidade? Já falei. Que declara a nulidade. Meu Deus, que declara a nulidade. Declaratória. A natureza da ação não é desconstitutiva, não é condenatória, ela é declaratória. Tá? É regra importante para que a gente consiga visualizar. O ordenamento jurídico que optou por entender que vício de nulidade é gravíssimo. É gravíssimo. A simulação, por exemplo. Simulação gera a nulidade de todos os vícios. Social e de consentimento, erro, dolo, lesão, coação, estado de perigo, fraude contra credores e simulação. De todos esses, a simulação é o único que gera a nulidade.
todos os outros vão acarretar na anulabilidade. Beleza? Onde está isso? 167. A simulação está no 167. Guarde essa ideia da simulação. Guarde. Tá? Guarde. A simulação acarreta nulidade do ato. Tá? Mas, quando a gente trabalha aí nesse plano da validade, lembra que a gente trabalha com vícios. Vícios de consentimento. Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo. Para todos esses, nós temos aí um prazo previsto para que se entre com a ação visando desconstituir o negócio jurídico. Desconstituir. Qual é o prazo? Se for para entrar com ação buscando anulação, que artigo que eu vou? 178. 178 fala. É de 4 anos o prazo de decadência. Já te falou que prazo que é esse? Para pleitear a anulação do negócio jurídico. Cuidado com o termo inicial. A partir de quando eu começo a contar? Porque aí o código dividiu. Então preste atenção se o enunciado, se o probleminha. E isso para uma peça é para nadar de braçada, né? O examinador vai colocar lá. Apresente a medida judicial cabível, vírgula, colocando a tempestividade da sua peça. Né? E aí a petição inicial, você tem que datar no último dia. Coloca assim, né? E date a sua peça com o último dia do prazo. Você tem que contar. Você tem que contar. Então, cuidado, esses 4 anos para entrar com essa ação anulatória, caso de coação do dia em que ela cessar. Dia que cessar a coação. Então, se a pessoa está sendo coagida a fazer um negócio jurídico, do último ato, quando cessou a coação, começa a contar os 4 anos. E é lógico que se for para você datar, se for para você mostrar a tempestividade, se está dentro do prazo prescricional, vai te dar o último dia. No último dia houve a última ameaça feita. Aí você vai, a partir daquele dia você conta 4 anos. E se for erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, os outros vícios, aí sim, do dia que se realizou o negócio jurídico. Se na coação ele fez o negócio jurídico pela coação, mas a coação continuou, e é aí que o examinador te pega. Vai te mostrar que o negócio jurídico foi realizado lá em janeiro. Só que a coação continuou. Só cessou em abril. De quando eu conto? De quando cessou a coação. Se for erro, dolo, lesão, estado de perigo, fraude contra credores, aí eu olho para quando o negócio jurídico foi realizado. Tome cuidado com isso. Porque na hora vocês vão estar calmos, né? Vocês vão lembrar disso na hora, né? Não, vocês vão estar calmos. Promete para mim, vai. Vocês vão estar calmos, tá tranquilo. Né? A sua prova, irmão, tá aqui, ó. A resposta tá aqui. E se não tiver? Se não tiver, irmão, não te anula aquela prova. Arrebenta o examinador. Mas é sério, a sua resposta inteira tá aqui. Você tem que ter calma para pesquisar, procurar. Dica. A primeira vez que alguns estão me vendo, não consegui entrar em algumas turmas dessa segunda fase. Principalmente em direito material, processo. Darla e Carol, irmão. Quer coisa melhor? Darla é matar peças. Você já tem estrutura montada na cabeça, né? Direito material, que exige aí um raciocínio para você procurar tese. Não adianta você acertar peça e errar tese. Você tem que conciliar o direito material. Busque a palavra-chave. E o examinador vai te dar. O examinador vai te dar a palavra-chave. Busque uma anulação, uma nulidade. Se o que quer ali é desconstituir, se o que quer é anular, pega essas palavrinhas-chave. Vou dar um exemplo agora para a gente trabalhar um pouquinho obrigações. Direito das obrigações. Quando é que eu sei? E aí, olhando para a obrigação, e não adianta. Obrigações, negócio jurídico, contrato, é um estudo só. É um estudo só. Por quê? Porque o contrato é uma fonte de obrigação. O contrato é uma fonte de obrigação e é um negócio jurídico. Então você vê um negócio jurídico, que é um contrato que gera uma obrigação, e se eu descumprir, o que acontece? Nós temos várias fontes de obrigação. Vocês lembram, né? Das fontes de obrigações? A valeta, para alguns eu não consegui dar. Valeta. V, vontade. Vontade é fonte de obrigação. Contrato.
Vá a ato ilícito, 186, 187, chama o ENC. Ato ilícito, que gera responsabilidade. O ato ilícito de 186 e o abuso de direito de 187. Gera obrigação. Gera obrigação. Se o cara atropela, ele tem que indenizar. Isso é uma obrigação que gerou de pagar, por exemplo. Então, a vontade. V. O A. Ato ilícito. Lê. A lei gera obrigação. A lei pode gerar uma obrigação. T. Título de crédito. Duplicata, nota promissória, cheque. E o último, o ato unilateral. São 5 fontes de obrigação que nós temos. O contrato é uma delas, nós temos outras. O ato unilateral, lembra da promessa de recompensa? Meu cachorrinho sumiu. Ai, cadê meu cachorro? Vou lá, põe um cartaz na parede, falo R$1.000 para quem achar o Chico Cavalcante. Na minha cabeça, porque é Tiffany, né? A Titi. Isso é um contrato que eu estou estabelecendo com alguém? Isso é um ato unilateral. É uma promessa de recompensa. E eu fiz uma manifestação de vontade. Quem achar pode me exigir o cumprimento. Gerou uma obrigação. Achei a Tiffany, vou lá. Professor, tá aqui a Tiffany, me dá R$1.000. Gerou uma obrigação. Essas são as fontes de obrigação. Tá? A gente trabalha aí, principalmente com um contrato, com a principal fonte de obrigação. Tá claro? Mas aí chama o ENC, porque o ato ilícito, o abuso de direito, também gera aí a obrigação. Quando a gente trabalha, então, com uma obrigação, a gente tem que trabalhar adimplemento. É sempre a gente tem que trabalhar o inadimplemento. E é aí que o examinador vem e te pega no inadimplemento de uma obrigação. Se tem culpa, se não tem culpa, se paga perdas e danos, se não paga perdas e danos, quando eu vou pagar, quando eu não vou pagar, cabe multa moratória, cabe multa compensatória, pode acumular, não pode acumular. Estão pronto? Então, respira, pra gente ir pro final agora. Olhem pra mim. Estão olhando? Levanta a cabeça. Obrigado. Não é pra anotar agora. Quando a gente trabalha com inadimplemento contratual, regra. Eu sou chato pra caramba. Sou chato pra caramba. Tem culpa, tem perdas e danos. O culpado sempre vai pagar perdas e danos. Tem culpa, tem perdas e danos. Tem culpa, tem perdas e danos. E você vê, já cobrou. Uma menina, eu nem lembro os nomes lá. Na minha época era mais fácil, era Caio, Tício e Mévio. Agora não, agora eu invento. Juliana pegou o carro de Roberto, que eu nem lembro mais quem é a Tatiana, nem quem é o Arlindo. Mas coloca lá. Tatiana, Arlindo, Roberto. Vamos pegar os nomes que a gente entenda, né? Halim, Sabino, Orsi, né? Pegaram o carro emprestado do Potinho. Do Dan. Né? O Potinho. Emprestou o carro para os 3. Que foram dar uma palestra. Né? Sabino no volante. Sabino dirigindo. Renata Orsi do lado. Halim atrás. Foram lá para palestra, tal. Na saída, foram comemorar. Todo mundo encheu a cara. Todo mundo encheu o caneco. Renata veio dormindo. O Halim capotado atrás, né? Chicote! Só gritando, né? Bêbado, né? Chicote nele! E o Sabino, embriagado ao volante. No carro do Potinho. Capotaram o carro. Deu perda total no veículo. É exemplo, viu? Pelo amor de Deus. O que o Potinho pode fazer? O que o Potinho pode exigir aqui? Ele pode exigir aqui uma responsabilização pelo inadimplemento de uma obrigação. Aqui de um empréstimo comodato, que ele emprestou o veículo. Empréstimo gratuito de coisas móveis ou imóveis infungíveis. Tá? Isso é comodato. Lembra que é empréstimo de uso. Se for empréstimo de consumo, é uso capião. Não é uso capião. O empréstimo de consumo é mútuo, porque o bem é consumível. Se for de uso, é comodato, porque eu tenho que devolver o que eu usar. Se for para consumir, lembra do dinheiro? Você pega 1 milhão no banco, você não vai devolver os mesmos 1 milhão no banco. Vai devolver outro. Você vai consumir. Porra, se vai consumir, né? Enfim. Quem vai pagar perdas e danos nesse nosso exemplo? O culpado.
O culpado sempre paga perdas e danos. Eu dei um exemplo aqui para a gente sempre pensar. O culpado paga perdas e danos. Renata e Halim tiveram culpa? Tiveram culpa? Não, eles estavam embriagados, mas eles estavam dormindo. Não tiveram culpa? Não, só posso exigir do culpado. Essa é a regra que o código dá para falar. Quem agir com culpa, paga perdas e danos. Paga perdas e danos. Tá? Só perdas e danos, gente? Como é que você vai pedir lá, quando tiver diante de um inadimplemento culposo? Pelo inadimplemento, além de perdas e danos, o que eu vou colocar no pedido? Ou, para fundamentar, juros, atualização monetária por índices oficiais e aquilo que te interessa, amor. Você quer virar o quê? Advogado. Né? Quer ser advogado, amor. Honorários advocatícios. Então eu vou exigir, além de perdas e danos, juros, atualização e honorários advocatícios. Tá? O culpado vai pagar perdas e danos. Quem não tem culpa, não paga perdas e danos. Não paga perdas e danos. Mas ele não tem que pagar alguma coisa? O equivalente em dinheiro. Porque eles não pegaram emprestado junto o veículo? Não pegaram? Então eles vão ter que, pelo menos, restituir o equivalente em dinheiro. Mas perdas e danos, só o culpado. Beleza? Inadimplemento involuntário. Caso fortuita, força maior. Aquele que não tem dolo ou culpa. A gente trabalha com a culpa lato sensu. Não tem culpa. Tá? Vai pagar alguma coisa? Vai pagar? Professor, eu vou fazer a prova lá em Campinas, domingo. Me empresta o carro? Tentei avião, não consegui. Tentei Uber, não tem. Tentei táxi, não tem. Tentei ônibus, não tem. Só que eu tenho que ir pra Campinas fazer a prova do AB. Eu falei, claro, pega minha X6. Vai. Por quê? Pega minha X6, vai fazer. Né? Pega, vai. Vai, faz a prova. Na volta, deu uma enchente. Lá em Jundiaí. O cara ficou preso na enchente com a minha X6. Né? Alagou. Fundiu o motor da X6. Acabou com o carro. Deu PT. Perda total. Perca total. Deu perca total no veículo. PT. Perdeu o carro, entrou água em tudo quanto é lugar. Teve culpa? Ele agiu com culpa? Não. Qual a consequência disso? Qual é a consequência disso? Tá lá nos artigos 233 a 242. 234. Se, no caso do artigo antecedente, obrigação de dar, coisa certa, né? A coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição ou pendente, fica resolvida a obrigação. Essa é a obrigação de dar. 238. Obrigação de restituir. Se a obrigação for de restituir, que é no caso do comodato, do empréstimo, eu tenho que devolver, é a coisa certa. E esta, sem culpa do devedor se perder, antes da tradição, da entrega, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá. Pronto. Sofre o proprietário a perda, eu, dono do carro. Você teve culpa na perda do bem? Deu uma enchente, ficou preso lá. Ficou preso, no meio da enchente. E aí? O cara liga e fala, professor, desculpa. O credor sofre a perda. Desculpa. Vai me pagar a indenização? Não vai. Teve culpa? Resolve-se a obrigação. Resolve a obrigação. Guardem. Se for restituir, 238. Se for dar, 234. Tem diferença? Tem. Tem. Restituir é devolver. Eu restituo aquilo que eu recebi anteriormente. E dar. Eu dou aquilo que eu nunca tive. Aliás, que nunca comprou. Que nunca teve. Você vai lá na concessionária e compra um carro. Dá 100 mil por um carro. O que a concessionária vai te fazer? Te dá ou te restituir? Te dá. Te dá. E se a coisa perder sem culpa da concessionária? 234. Quando eu dou aula de obrigações, eu peço, pelo amor de Deus, para vocês não confundirem. Não confundirem. Por quê? O fundamento é diferente. Se a obrigação é de dar... Veja que o resultado é o mesmo. Resolve-se a obrigação. Resolve.
nos dois casos. Mas na obrigação de dar, que é aquela obrigação originária, no qual não havia relação jurídica entre as partes, é 234. Sem culpa e 236 com culpa. Mas a de restituir muda o fundamento. É 238 e 239. E no caso de deterioração, 240. Cuidado com o fundamento. Você pode acertar o resultado, mas erra o fundamento. Dar é uma coisa, restituir é outra. Tá? Quem restitui, professor? Aquele que recebeu anteriormente. Comodato, por exemplo, o empréstimo. Se eu recebi, eu tenho que devolver. Isso é obrigação de restituir. E quem nunca teve? É dar. Aí é compra e venda, por exemplo. Doação, por exemplo. Tranquilo? Beleza? Guardem isso. Cuidado com as consequências do inadimplemento na obrigação. Só para a gente finalizar, estourar um pouquinho. Mora é atraso, lembra? Mora é atraso no descumprimento. O contrato pode prever multa moratória? Pode, não pode? Pode ter lá no contrato. O enunciado vai falar para você. Tem uma multa moratória derivada do inadimplemento lá relativo do atraso. Beleza? O cara tem que pagar a parcela, não pagou. Ele vai pagar multa? Vai, não vai? Não está em atraso? Fato gerador da multa moratória é a mora. Vai exigir. Eu posso exigir o cumprimento da obrigação junto? Posso? Posso. Lógico, o banco vai me ligar e falar, paga os R$1.000 da parcela, mais a multa. Tranquilo? Então guarde. Se for mora, eu posso acumular. Posso acumular a multa com a obrigação. E se o inadimplemento for absoluto? Absoluto. E há uma multa compensatória para compensar os danos causados. Qual que é o inadimplemento absoluto? O ENC deve ter dado o caso da noiva, deu? Não sei se ele deu responsabilidade para vocês. O ENC sempre dá o exemplo do vestido da noiva. E eu dou o exemplo do buffet do casamento. Coisas que eu passei recentemente. Mas é que eu contrato o buffet pro meu casamento, tô lá na igreja, bonitinho, caso, chorando, igual um condenado. No bom sentido, que eu chorei, parecia uma criança chorando. Tem emoção, a maior emoção da minha vida. Falaram que só quando meu filho nascer, vamos ver, né? E aí, eu tenho lá, saio da igreja, vou pro buffet, tem outro casamento sendo realizado. O dono do buffet me chama e fala, olha, desculpa, eu esqueci que eu marquei outro casamento no mesmo dia. Não vou poder realizar teu casamento. Todos convidados, noiva, eu. Isso inadimplemento é relativo ou absoluto? Absoluto. Por quê? Porque a prestação, a obrigação não presta mais pro credor. O relativo ainda presta. O absoluto não presta mais a realização da obrigação. Nesse caso, se o contrato estiver prevendo cláusula penal compensatória, multa compensatória, eu não posso acumular. Não posso acumular. Tá claro? Nem a realização da obrigação, da prestação, com a multa, tá claro? Ou um ou outro. E, aí guarde, eu não posso acumular multa compensatória com perdas e danos. Não posso. Se eu tenho lá 50 mil previsto no contrato como multa compensatória, aquela multa são perdas e danos. Eu não posso acumular. Tá claro isso? Guardem, multa moratória, tranquilo, acumular. Compensatória, não. Chique! Graças a Deus não pegou fogo lá no buffet, casei, nem no vestido, tudo certo. Gente, boa sorte. Sucesso para vocês domingo. Queria agradecer de coração vocês aqui, a confiança depositada. Eu tenho certeza que vocês vão ter todo o sucesso do mundo. Vocês estudaram, se esforçaram, fizeram o melhor que vocês puderam. E tenho certeza que Deus estará ao lado de cada um de vocês. Conte com a gente sempre. Um beijo, fiquem com Deus